No início de novembro de 1904, o Rio de Janeiro, então capital federal, foi palco da maior revolta da vacina, a qual deixou um saldo de 945 prisões, 110 feridos e 30 mortos, segundo o Centro Cultural do Ministério da Saúde. O motivo que causou essa rebelião popular foi uma lei que determinava a obrigatoriedade da vacinação contra a varíola, mas havia um complexo e polêmico panorama social e político por trás da revolta. O país tinha abolido a escravidão e adotado o regime republicano há menos de 15 anos. Havia grupos descontentes com os rumos políticos e sociais do governo, entre eles os monarquistas, que perderam seus títulos, parte do exército formado por positivistas que não aprovaram a república oligárquica, levada por civis, e ex-escravos que sofriam com a falta de políticas sociais e não conseguiam empregos, vivendo amontoados nos insalubres cortiços da capital. Foi nesse contexto que o presidente Rodrigues Alves iniciou um projeto para mudar a imagem do país no exterior e, junto com o prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, começaram uma série de obras visando a remodelação da cidade. Parte do plano incluiu uma campanha de saneamento e combate às doenças, que ficou sob responsabilidade do médico Oswaldo Cruz. A gota d'água para a revolta da vacina iniciar foi a aprovação da Lei 1261, em 31 de outubro de 1904, e a regulamentação em seguida, em 9 de novembro. Sugerida por Oswaldo Cruz, tornava obrigatória a exigência de comprovantes de vacinação contra a varíola para a realização de matrículas escolares, obtenção de empregos, autorizações para viagens e certidões de casamento. A medida previa também o pagamento de multa para quem resistisse à vacinação. A população não aceitava ter a casa invadida para ser vacinado, e havia uma forte discussão sobre o direito de o Estado mandar no corpo dos cidadãos. A mesma questão que voltou à tona recentemente, com a vacinação contra a Covid-19. Não foi apenas uma questão de ignorância da população, motivada pelos boatos. Figuras como Rui Barbosa fizeram discursos inflamados contra a obrigatoriedade da vacina. É importante entender que a novidade que a vacinação representava e os muitos fatores relacionados à revolta. Antes de tudo, precisamos saber um pouco da história da vacina. A primeira vacina foi desenvolvida pelo médico inglês Edward Jenner. Esta é estudada primeiramente para combater a varíola, que foi uma doença infecciosa que acarretou na morte de milhares de pessoas. Ele observou que pessoas que trabalhavam com o ordenhamento de vacas não contraíam a varíola humana, visto que ao realizar esse trabalho acabavam contraindo a varíola bovina. Em 1796, ele extraiu o pus que estava em uma lesão de uma pessoa que tinha contraído a varíola bovina e transmitiu em um menino saudável, onde adquiriu a doença de forma mais suave. Após algum tempo, Jenner transmitiu no mesmo menino o material retirado de uma lesão de uma pessoa com varíola humana. O menino não contraiu a doença, o que significou que ele estava imune a ela. Foi então que surgiu a primeira vacina. A vacina chegou ao Brasil em 1804, onde foi trazida pelo Marquês de Barbacena. Após sabermos um pouco da história da vacina, precisamos descobrir um pouco mais sobre os objetivos desse método, onde a sua criação garantiu que as pessoas se protegessem contra uma doença específica, e assim impedindo que a mesma siga se propagando e contaminando o resto da população. A vacina ela é uma forma importante de imunização ativa, onde o próprio corpo produz anticorpos. Ela se resume na introdução em uma forma mais enfraquecida ou inativa do agente causador da doença, fazendo com que estimule a produção de anticorpos e células de memória, para que quando o agente infecte o corpo da pessoa, ela já esteja pronta para combater de forma rápida antes mesmo dos sintomas aparecerem. Após então descobrirmos um pouco da história da vacina e um pouco sobre os seus objetivos, a gente pode verificar o quão é importante a utilização desse método para combater as doenças. E voltou muito à tona a questão de vacinação. Só que no Brasil a vacinação não é exatamente uma novidade. Né? Então, o Brasil ele é bastante, do ponto de vista do mundo, né? Ele tem um quadro vacinal bastante complexo, bastante completo, né? E obrigatório. Né? Como que
funciona do ponto de vista de legislação hoje o nosso quadro vacinal obrigatório? E por que ele é obrigatório? Os hospitais precisou haver uma força-tarefa, principalmente do Estado, que é uma situação em que a gente olha para o Estado e vê proteção. Então, o Estado tem que nos proteger. E aí entra um conflito muito grande entre as prerrogativas dos direitos individuais de cada um e as prerrogativas dos direitos coletivos, a comunidade, a coletividade, o bem comum. Então, quando no Brasil instaurou-se a grande necessidade das vacinas, eu até quero fazer menção, se vocês me permitirem, de uma lei que foi publicada, que veio ao ar em 2020, porque logo assim que começou a pandemia, foi lá no finalzinho de 2019, começou a vir rumores. Nossa, o que é isso? Que gripe é essa? Que situação que é essa? E aí estourou mesmo em 2020. Foi um ano fatídico para todos nós, né? Para todo o mundo, na verdade. Mas vamos nos limitar aqui no Brasil, nosso quintal, né? As nossas circunstâncias aqui, as nossas circunstâncias. Então, houve uma lei de número 13.979 de 2020, onde verificou-se a obrigatoriedade das vacinas, do isolamento, do afastamento social, então as pessoas tinham que ficar em casa, do uso de máscaras, das situações em que, de fato, havia uma impossibilidade de você exercer as suas funções, as suas atividades profissionais. Isso também criou impacto, se me permitirem trabalhar um pouquinho na minha prática da advocacia, que está centrada no direito da família e da sucessão. Nunca se ouviu tanto falar de testamento, porque as pessoas começaram a ficar debilitadas. E é ainda uma situação de contágio. Ela é altamente contagiosa. Então, com as vacinas, isso ficou declaradamente comprovado, inclusive essa lei 13.979, que teve uma correlação muito grande com todas as medidas mundiais da Organização Mundial da Saúde, da ONU, todos os países mobilizados para isso, para defender a população, para garantir o básico. Isso é o princípio constitucional. Defender, amparar, né, dar segurança à população. Então, veio então à tona essa provocação de que, poxa, na vacina tem que ser obrigatória? Como assim? Se eu não quiser tomar, cadê o meu direito? O meu direito fica onde? Então, veja, é uma situação que a gente enfrentou de uma certa forma, e no direito das famílias houve uma série de situações em que pais separados, pais divorciados com os seus filhos, o filho, quando ia para casa, entre aspas, do pai ou da mãe, para trabalharmos aquela questão da guarda, né? Fica um pouquinho com o papai, fica um pouquinho com a mamãe. Se um deles não quisesse exercer, né, esse direito legítimo de se proteger e não tomar a vacina, sabe qual era a prioridade do judiciário? Esse pai ou essa mãe que se recusasse a tomar a vacina ficaria afastado do seu filho. Nossa, mas que isso? Vai afastar a criança no convívio do pai e da mãe? Vai. Porque aí entra o direito privado da própria pessoa em detrimento ao direito que vai atingir a coletividade. Então, no mínimo, isso é um egoísmo. Eu só pensar no meu direito. Eu tenho direito, meu direito individual. Mas cadê o direito seu? Então, eu vou sair contaminando todo mundo. Então, é uma situação que realmente mexeu conosco, nos provocou e ainda continua, porque a pandemia não foi embora. E justamente por causa das vacinas que nós estamos hoje encaminhando para uma normalidade. Claro que a nossa liberdade, o limite dela era quando a gente infringia a do outro, quando a gente chegava na liberdade do outro. Eu queria saber se você concorda com essa afirmação e justamente nesses relacionamentos interpessoais, você acha que aí prevalece o direito pessoal de cada um ou mesmo o coletivo? Eu tenho a minha liberdade individual. Nós aqui somos um país livre. Então, a gente pode fazer escolhas. Eu posso escolher a religião que eu quiser. Eu posso escolher fazer a faculdade que eu quiser.
eu posso escolher o livro que eu quiser. Então, nós temos liberdade. Mas essa liberdade tem que vir acompanhada da responsabilidade, porque senão torna-se algo inconsequente. Então, eu não posso usar minha liberdade e fazer o que eu quero. Olha, aqui eu faço o que eu quero, porque senão vira baderna. Vira baderna, vira casa de volta. Cada um faz o que quer. Então, você imagina numa sociedade se cada um realizar situações que venham na cabeça. Cadê o respeito com o outro? Então, esses limites, quem vão dar esses limites para nós é a própria Constituição Federal. Eu sou uma apaixonada pela Constituição, vocês sabem disso, né? Não escondo isso de ninguém, eu sou uma civilista, que eu tenho a veia constitucional. Tudo que a gente faz tem que estar pautado na Constituição, está lá, escrito na Constituição, e o primeiro artigo, no inciso 3º, está lá. Eu só posso visualizar um Estado democrático de direito onde eu vou exercer as minhas liberdades no respeito da dignidade da pessoa humana. Se eu não respeitar a dignidade humana, eu nem estou me respeitando e nem estou respeitando a democracia. Então, a liberdade, ela tem que vir acompanhada da responsabilidade, senão vira batalha. Com essa pandemia, né, que foi decretado por muitas medidas cautelares, né, para a proteção da população, com elas veio o lockdown. E com isso também entra aquela razão do direito à locomoção. Até que ponto você acha que o lockdown pode, entre aspas, ferir esse direito da pessoa individual para uma questão de proteção da população em geral? E também a respeito de, por exemplo, alguns países estarem obrigando o turista a estar vacinado para poder entrar no país. Essa questão foi uma outra situação que nos inquietou bastante, né? Então, veja, a minha liberdade, a gente está falando aqui de princípios, né, constitucionais, cadê a minha liberdade de ir e vir? Então, a gente tem que lembrar que nós ainda estamos, mas estivemos muito fortemente num momento de calamidade. Calamidade, não foi brincadeira. Era até uma coisa muito complicada nós assistirmos os noticiários, né? Olharmos aquelas situações em que a gente via, né, a abertura de covas. 1, 2, 3, 4 mil, 2 mil, 3 mil. Gente, não tem condição. Então, se você está numa situação particular, temporal, uma coisa específica, outras medidas até poderiam ser tomadas. Mas nós estamos ainda, mas estivemos numa situação de calamidade. Então, é responsabilidade do Estado e da população fazer cada um a sua parte. Então, se foi decretado o lockdown, respeita o lockdown. Essa foi uma lei, 13.979. Essa lei foi bem interessante, bem importante, que ela tem um prazo de vigência curto, até enquanto durar a pandemia. E, como eu falei, o Supremo Tribunal Federal prorrogou os seus efeitos exatamente para proteger a população. Então, não é para brincar de ficar bom, não é para brincar de proteção. A coisa é séria e a coisa tem que ser levada a sério mesmo. Então, ninguém gosta de ficar dentro de casa, né? Ninguém gosta de ficar preso, ver sua liberdade cerceada. Mas, gente, é necessário. Então, eu me protejo, se eu me protejo, eu te protejo, você protege ele e assim sucessivamente. Diante do exposto e das discussões realizadas, chegamos à conclusão de que há incompatibilidade entre a vacinação obrigatória e o direito à liberdade. Isso se dá pelo fato de que há um confronto entre o direito à liberdade individual e o direito à saúde coletiva. Tal fato pode ser percebido quando a liberdade está garantida no artigo 5º da Constituição Federal, mas mesmo assim, uma medida como o lockdown não é considerada inconstitucional, já que tem como foco garantir o bem-estar social, priorizando assim o bem-estar coletivo. Assim, pelo critério de ponderação proposto por Robert Alexy, deve-se priorizar a saúde coletiva, em detrimento da liberdade e escolhas pessoais. Além disso, com a eficácia comprovada da vacinação em massa, as concepções individuais devem estar abaixo da busca pela saúde e progresso da sociedade como um todo.